No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia! Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea, TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Manhã de sexta-feira, 25 de setembro de 2015, participe 2451-2121-2459-2727, celular vivo do Radar. Mande sua mensagem, seu WhatsApp 99507-6900. Agora, pontualmente, 7 horas da manhã. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigo do Radar. E atenção, servidores públicos de Guarulhos, o projeto do RJU, Regime Jurídico Único, não foi deliberado ontem na Câmara Municipal de Guarulhos, devido à pressão dos servidores municipais. E daqui a pouco, 2 representantes dos servidores, entre eles o Elson Moura, irão conversar conosco aqui, fazendo observações na entrevista do prefeito Almeida, concedida na terça-feira. Daqui a pouco, então, ao vivo aqui, representantes dos servidores municipais. E agora, atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Estadão, o Estado de São Paulo, destaca a divisão do PMDB, faz Dilma adiar reforma. Comissão diz que família é só homem e mulher. Tanta coisa acontecendo no Brasil, as pessoas se preocupando com isso, hein? Conta de luz, ou seja, de energia, deve ter novo aumento de 8%. Entre as empresas beneficiadas pela decisão liminar judicial está a Bandeirante Energia, ou seja, guarulhense. Você vai receber mais 8% de aumento na conta de energia. Mais um aumento. Eu não sei onde vão parar, hein? Tropa de choque agirá contra arrastão no Rio. Você acha que os bandidos vão atacar no Rio de Janeiro esse final de semana? Vão tudo ficar pianinho no sapatinho, né? Vão esperar. Sim, muito. Essa manchete impressiona, né, rapaz? É até difícil você tentar dimensionar. Tumulto em peregrinação, a Meca mata 717 pessoas. Eu fiquei impressionado. É um absurdo, um absurdo. Olha aí, Pedro, não é a primeira vez. Ano passado foram mais de 1.000 pessoas no mesmo evento. É a superlotação, né? Absurdo. Nos Estados Unidos, Papa critica armas e pena de morte. 2 temas, né? Polêmicos nos Estados Unidos. Folha de São Paulo circula destacando: Alckmin não cumpre meta de entrega de caixas d'água. Olha, o governador Alckmin cumpriu uma promessa, é difícil também, hein? Olha, rapaz, as promessas de metrô, de trem para Guarulhos, e agora nem caixa d'água. Meu Deus. Vitrine eleitoral, Pronatec agora vira curso indiferente. Sabe o que o Ministério da Fazenda falou, Roberto Samuel e Virgílio Rocha? O que ele falou? Que tanto faz o cidadão fazer um curso Pronatec ou não. Não altera o salário dele, não altera a chance de obter emprego. Olha, esqueçam tudo que eu disse. Exatamente. É inócuo, então. Inócuo. É um placebo. Um placebo. Falando nisso, Dilma está vendendo alma ao diabo para governar, diz Fernando Henrique Cardoso. Ao diabo ou ao PMDB? Ao PMDB. Aliás, a propaganda do PMDB, hein? Mais oposicionista do que a oposição. É, rapaz. Folha Metropolitana circula destacando, e a manchete é significativa, hein? CETESB diz que Guarulhos só trata 1,38% do esgoto. Então o prefeito Almeida tinha razão, ele falou que não estava nem em 0 nem em 50. Pedro, nós estamos falando, isso aqui nós estamos falando aqui há mais de um ano. Eu já bati na tecla várias vezes, Guarulhos não trata o esgoto. E olha, esse 1,38%, olha lá, hein? Olha lá. Então corrigindo a manchete, não trata nada. Não, 1,38%. Não é 0. Não é nada. Agora, não, Agora os petistas vão dizer que CETESB é ligado ao governo do Estado. Né? Toda essa. Olha, Pedro, nós temos que contratar uma auditoria internacional independente. Não dá ideia, Pedro, porque isso custa caro, e se custa caro, eles contratam. Fogo destrói galpão vizinho ao terminal Pimentas. Muita fumaça, né?
Mais fumaça que for. Feira Livre se despede do Anel Viário na Vila Galvão. Aleluia, né? Ontem foi o último dia da Feira Livre no Anel Viário e também ao Corredor Metropolitano. Tá certo. E acusados de matar policial militar são presos em flagrante. Uma reação rápida da polícia em Guarulhos, né? Um policial militar foi morto em Guarulhos e em menos de 24 horas conseguiram prender os autores desse crime. Meus cumprimentos. Peraí, Jornal Guarulhos hoje circula destacando: contrato de informática firmado pela Prefeitura beneficiou a empresa. A empresa é a empresa Xerox. Não Ainda então. existe a Xerox? Xerox do Brasil. Segundo o Tribunal de Contas, a empresa foi favorecida num contrato de 3.200.000 reais. Eu vou pedir para vocês me explicarem essa manchete aqui. Ó. Estado inicia reorganização para ampliar escolas com ciclo único no município. A medida começa a vigorar no início do próximo ano letivo. E daí? Qual é a mudança? Eu não entendi. Pois é, me parece, eu vi uma matéria na Folha Metropolitana essa semana, e me parece que cada escola vai ter um ciclo, assim, por exemplo, primeira a quarta série, determinada escola, Exato. de quinta a oitava outra, e a outra só do ensino médio. Mas sempre foi assim, não foi? Separaram pelas idades? Não. Pedro, a escola A terá apenas o ciclo 1. A escola B Não mais apenas... por horários. Exatamente. Ah, tá. Então, o pessoal inventaram, mas uma forma. Agora, vai ter criança, por exemplo, que mora aqui e vai pegar uma grande distância para ir para a escola dele. Vai deixar de ter uma escola próxima da sua residência. Exatamente. Mas o Estado diz que os pais poderão escolher uma escola até 1,5 km da residência. Vamos ver se a gente consegue. Aliás, essa semana, né, mais uma vez, a escola Jean Piaget estava Acácio, sem né? água lá no Jardim Acácio, estava sem água. Eu me pergunto, o SAI não manda caminhão-pipa nesse caso? Olha, manda, mas não sei por que não chegou lá. E os pais estavam optando por não deixarem as crianças. A direção da escola tem que se organizar também. Tem que perceber se a caixa d'água tem água ou não. Exato. Tem que pedir caminhão-pipa. Sim. Tá certo? Olha, porque não é somente para lavar as mãos ou beber, existe toda uma infraestrutura que necessita de água. E como é que foi a sessão ontem, Roberto Samuel? Olha, Pedro, para lá de tensa, muita pressão. Como nós já havíamos adiantado aqui, Sim. vereador, quando vê as galerias cheias de pessoas, de funcionários públicos, realmente eles pensam duas vezes. A coisa estava tão tensa, Pedro, porque, para você ter uma ideia, em dado momento em que o vereador Geraldo Celestino estava falando contra o projeto, o presidente da casa, Jesus, falava ao telefone. Com quem? Olha, todos apostaram que estava conversando com o prefeito Sebastião Almeida ou com alguém muito próximo ao prefeito. Sabia que há uma lei de autoria do então vereador Edson Davi que proíbe celulares no plenário? Olha, inclusive eu fiz até questão de registrar, não pelo fato dele estar... Porque estava dirigindo a sessão, ele estava presidindo a sessão e daí por vários momentos o vereador Geraldo Celestino parava de fazer o discurso, ele não percebia, muita gente vaiava a atitude do presidente, mas ele não percebia porque a conversa devia estar muito tensa. O presidente Jesus deveria ser pelo menos mais discreto, né? Saia da cadeira da presidência, vá atender o telefone em um lugar mais reservado, né? Mas presidindo ao telefone olha, é assintosa. E por várias vezes a sessão foi suspensa para conversar e ouvir os servidores, até que dado o momento ficou bem claro que os vereadores não iriam comprar essa briga sozinhos. Eu cansei de dizer, o jogo agora é na Câmara Municipal. A bola está em campo e é lá que tem que ser a pressão. Agora tem uma pergunta para você, Roberto Samuel, e para os advogados, para os vereadores, uma pergunta de alta indagação. O vereador que é funcionário público, ele está impedido ou não de votar? Você deve lembrar que teve uma votação com relação a Proguaru e o então vereador Toninho Raimundo não votou, porque ele se sentia impedido. Então, Ele não quis. Ele tem que se declarar impedido. Tem que declarar. Eu pergunto, porque nós temos vereadores que são funcionários públicos. Nada contra, lógico disso. Agora, me pergunto, legalmente, eles podem votar? Olha, o Paulo Sérgio já está aposentado, ele pode votar? Não sei, estou fazendo a pergunta. Temos a Belinha Souza. Eu acho que sim, hein? Nós temos mais vereadores, não temos não? Toninho Magalhães, que era GCM. Magalhães, temos mais. Não Ou tenho certeza. vereadores que estão no exercício. Ou vereadores que são professores do estado e do município. Exatamente.
É uma Uma pergunta boa de pergunta no ar, né? Vamos lá, produção. Algum destaque, Vigílio? Pedro, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, mantém no aeroporto de Guarulhos o posto avançado de atendimento humanizado ao migrante, que esse ano, até o momento, já recebeu 194 estrangeiros refugiados. Isso corresponde a cerca de 2 imigrantes a cada 3 dias chegando à cidade. Olha, já tem gente da Síria aqui em Guarulhos, sabia? Muito, Eu ouvi. muitos. Olha, só eu muitos. mesmo, né? Eu ouvi essa informação na Voz do Brasil outro dia, que é uma família... Tem a Voz do Brasil. Imperdível, né? Uma família de Síria, né? Que está há 1 ano na cidade trabalhando na área do comércio. Quando a gente está no carro, a gente ouve, né? Ah, é. Tá Acaba no lá o carro, programa que a né? gente está... Os sírios talvez seja a maior colônia que tenhamos em Guarulhos. O pessoal, o sheik, todo o pessoal tem ajudado. Mas temos outras, Pedro, outras colônias, como os africanos, temos muitos bolivianos e muitos haitianos. Eu tenho receio que essas pessoas virem massa, ou seja, mão de obra explorada. Não escrava. Explorada. Chega quase à escravidão, né? Olha, Muitos bolivianos, muitos haitianos. Eu espero que essas pessoas não sejam exploradas como mão de obra aqui no Brasil. eu presenciei pelo menos em 2 oportunidades esses estrangeiros com muita dificuldade para comprar pão ou para pagar uma simples conta num pequeno mercado. Bom, 7h10. Vamos a um rápido intervalo. Em seguida aqui no estúdio, representantes do funcionalismo público de Guarulhos. 2 minutos. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium em uma 3D, o maior parque de diversões indoor do Brasil, boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo o que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408 4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905 no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Voltamos aqui no estúdio, TV Guarulhos. Vou passar a palavra agora para a Elaine Minatti. Elaine, o que você tem a dizer sobre esse RJU, esse projeto? Bem, como o Elson falou, é um projeto que não foi discutido com a categoria e é um projeto que traz perdas tanto para estatutários quanto para seletistas. Em outros municípios, o que aconteceu? Foi adotado o estatuto em vigor e depois, de algum tempo, melhorado. No nosso, não. Foi feito esse estatuto, nós não participamos, na verdade, optou-se por contratar a FGV para fazer. Então, quando ele chegou ao nosso conhecimento, já estava pronto a minuta, e também só foi divulgada depois de muita pressão dos nossos movimentos. Então, ele é um projeto que não contempla a questão de direitos, sem contar na questão previdenciária, que infelizmente até agora nós não vimos o cálculo atuarial. Vocês estão preocupados com o futuro, como é que vai ter Com isso? o presente e com o futuro. Porque no presente, na prática, nós teremos muitas perdas. Então, são perdas de direitos que estão na 1429, que é uma lei de 68. Então, eles apresentam uma lei, depois de tantos anos, com retrocessos para a nossa categoria. E a questão previdenciária, que nós não temos a menor clareza se essa migração ela vai ser sustentável, porque o cálculo atuarial, que é algo imprescindível para que a gente tenha esse panorama, não foi apresentado. Apesar da gente pedir. É um segredo que nós não podemos dar um cheque em branco. Ô Elson, uma pergunta aqui do ouvinte Flávio. Ele quer saber quais são os verdadeiros prejuízos aos estatutários, além dos 115 e férias em pecúnia.
Tem vários prejuízos, né? E a gente gostaria de rebater, até a Elaine preparou uma relação, né? Para fazer esse rebate, né? E aí, se apresenta, eu vou destacando também. Pode falar. Bom, na entrevista que o Almeida deu, ele comenta que o seletista não tem estabilidade, né, que ele pode ser demitido. Então, ele apresenta como um dos motivos interessantes para a migração, ou seja, para o seletista se tornar estatutário, é que ele vai, a partir daí, ter mais segurança, estabilidade. Isso, na verdade, não condiz com a realidade. O seletista, ele tem estabilidade, sim, e foi conferido pelo artigo 91 da Constituição Federal. O que determina a estabilidade não é o regime, não é se ele é estatutário ou seletista, e sim a forma de ingresso, que é por concurso público. Além disso, existe uma súmula, a 3090 do Tribunal Superior do Trabalho, que deixa claro que o seletista concursado, ele tem sim estabilidade. O seletista concursado tem estabilidade. Ele tem, e tem também aquele seletista que ele não foi concursado, mas em 88 a Constituição conferiu a ele o nível de estabilidade. Então, esses são estáveis. Então, o fato de migrar não significa que o seletista vai ter estabilidade, porque ele já tem. Aquele que entrou por concurso. O que mais você quer observar? Outro ponto que o prefeito levantou é que quem se aposenta pelo INSS, o benefício vai caindo, não tem reajustes. Nós fizemos um levantamento do percentual que foi concedido ao longo dos anos. Nós fizemos mais especificamente de 2002 a 2015. Então, dos reajustes que os aposentados do INSS tiveram e que os aposentados pelo nosso instituto, pelo IPREF, tiveram. Fazendo o acumulado, ao longo de 2002 a 2015, os aposentados do INSS tiveram um reajuste de 175,88%. Tudo isso? Tudo isso. E nós tivemos 86,75%. Então, também, essa situação de falar, olha, o IPREF, se aposenta pelo IPREF, que o seu reajuste vai ser um mar de rosas, não é verdade. Integral, né? Porque o que acontece? O reajuste do IPREF, ele é o mesmo dos aposentados, é o mesmo da ativa. E se a gente lembrar, nós amargamos aí alguns anos de 1%. Sim. E esse foi o mesmo reajuste que os aposentados tiveram. Então, aí a gente está com uma diferença de 89%. Então, o reajuste que o IPREF concedeu de 2012 a 2015, ele acumula 89% a menos do que o INSS teve. Tá. Ô Elson, o PT é muito bom em política, eu já percebi o seguinte, eles estão querendo dizer agora que os estatutários é que estão contra os seletistas, que os seletistas serão beneficiados, os estatutários são contra por causa disso. Como é que vocês reagem a isso? É um extremo absurdo, né? Um ex-presidente do sindicato, né? Estando como prefeito, né? Fazia um discurso antes, né? Quando estava no sindicato, e hoje faz um discurso de jogar um setor contra o outro. Primeiro que não há essa briga, né? Das assinaturas que foram apresentadas, né? 8.280, são de estatutários e seletistas. Nós, estatutários, somos a minoria, 1.000. Né? Então é um absurdo, né, ficar... É por isso que querem jogar a maioria contra a minoria. Contra a minoria, sob argumentos, sabe, levianos, né? Tipo assim, a questão aqui do 115, né, a famosa folga abonada, né? Eu falei isso aqui no último programa e o prefeito insistiu aqui, que é para jogar a população contra o servidor, porque na verdade a gente tem 8 folgas abonadas por ano, porque no ano nós temos 7 meses com 31 dias, e esse 31º dia não é pago. Tá? Então não tem privilégio nenhum. Na verdade, né, o que tem, estão lesando o seletista, porque o seletista também trabalha 7 meses por ano, 31 dias, né, e não recebe e nem tem a folga por causa desse dia. Então esse dia que não é pago deveria ser remunerado. Ser remunerado. Ele quer realmente, se acha que isso deve ser resolvido, então nos pague o 31º dia 7 e beleza. Porque ele alega o seguinte, que isso é um absurdo, que vai faltar 500 pessoas por dia, né, jogando para a população, né, querendo desmoralizar, querendo trazer o projeto do regime jurídico único, que tem uma envergadura absurda. Né? Se a gente não fizer com o cálculo atuarial, como foi falado pela Elaine, daqui a 10, 15 anos,
que não conseguir pagar a aposentadoria do servidor, quem vai pôr a mão no bolso é a população, é o contribuinte. E isso é um absurdo, ele não pode permitir que isso aconteça. Mas uma empresa privada, isso não é computado pelas horas de trabalho? Pelas horas, só que no nosso caso eles não pagam. Ah, isso é uma questão... Eles não pagam para a gente. Prefeitura. Na prefeitura não é feito pagamento. Deveria ser pago. Deveria ser pago. Né? Agora, pelas horas. Pelas horas. O que eu acho estranho, Pedro, é que ele coloca que 8 faltas não pode, mas 2 pode. Então, se eu roubar R$1.000, pode. Se eu roubar 10 mil, não pode. É estranho. Se a questão é moral, então que não tenha falta nenhuma. É só pagar. Eu acho que a solução é pagar. E além disso, se a preocupação é que os servidores não se ausentem, a gente vê constantemente cessão de servidores para a Câmara, para associações, o que nem é legitimado pela lei. Inclusive, na proposta, eles, na parte que fala de cessão de servidores, eles colocaram um artigo que fala que, a partir do novo estatuto, poderão ser cedidos, inclusive, servidores para entidades não governamentais. Então, é estranho, né? Acontece também, né? Fora da lei, sem remuneração. Nós estamos falando desse caso aqui, é com remuneração. Então, se tem tanto interesse, né, que o servidor fique no posto, só que, por outro lado, outros são cedidos e o próprio próximo estatuto vai prever isso, o que é uma imoralidade. Eu já vi pessoas sendo cedidas para o Estado com remuneração e, ao mesmo tempo, recebendo do Estado. Eu já vi. Não me perguntem que eu respondo. Não, e tem pessoas que estão com um assessor, né, do topo lá, com salário da ordem de R$9.000, que está cedida para a sua própria entidade. Ela preside a entidade, né? Você está com o cara da prefeitura, foi cedido para presidir a sua própria entidade. Em lei, então, aí, para dar as folgas, que é um direito nosso, porque a gente trabalha 7 dias a mais por ano, não pode, é imoral. Agora, ceder uma pessoa ganhando R$9.000 para os cofres públicos para presidir a própria entidade, para fazer politicagem, isso pode. Né? Bom, Elson, Elaine, o que vocês esperam agora dos vereadores? Agora que o projeto já está lá tramitando. Isso que eu informei no começo, Pedro. A gente pede que os vereadores arquivem esse projeto, né? Não assumam o ônus, porque os servidores vão para cima. Né? Assumir um ônus que é da prefeitura. Né? Devolver para a prefeitura para ela cumprir o artigo 92, parágrafo 2º da lei orgânica, que seja discutido entre as partes, e não um projeto feito pela FGV, a um custo de R$4,5 milhões, quando a gente poderia fazer isso a custo zero. Não pode haver uma discussão agora para emendar ou modificar o projeto? Então, Pedro, assim fica frágil, porque o prefeito vem aqui e fala que vai conversar. Né? Você estava dirigindo os trabalhos, ele falou que vou falar com o Elcio, eu vou falar com o Pedro Zanotti, né? Na semana que vem. E aí sai aqui do teu programa e à tarde decidiu mandar o projeto para a Câmara. Vamos conversar semana que vem. Olha, até o presente momento, tudo que nós queremos é fazer a conversa. Em nenhum momento abrimos mão de fazer a conversa. Eles que tomaram essa posição de não conversar com o servidor. Eu acho que ainda há tempo de vocês conversarem enquanto o projeto está lá. Pode modificar, pode emendar, pode substituir. Pode mandar um substitutivo, que é o mais razoável. Porque também ficar na perspectiva de emendas é complicado. Olha, eu vou me comprometer com vocês de tentar cobrar essa palavra do prefeito Almeida, tentar agendar essa reunião. Eu acho que tem que haver essa reunião entre vocês, representantes da categoria, vereadores. Embora o vereador Samuel Vasconcelos do PT, eu vou repetir aqui, ele disse que haveria uma explanação lá na Câmara para os servidores, para os vereadores de oposição e inclusive para os servidores. Eu espero que isso aconteça realmente. Com representantes da Getúlio Vargas. Então, Pedro, eles estão terceirizando a política. Vão pôr a Fundação Getúlio Vargas para fazer uma tarefa que é do governo, que é da representação política. Isso é um absurdo. Né? Ou seja, pagar R$4 milhões para a empresa para ficar fazendo a parte que nós poderíamos fazer, não precisava da FGV. Também assim, né, tem até outros pontos que eu gostaria de esclarecer, porque também não adianta mostrar um panorama que ele não é real. Por exemplo, o prefeito aqui falou que a migração ela é interessante porque o servidor poderá se aposentar com o último salário ou até com salário maior. Ele não tem como afirmar que todos se aposentarão com o último salário. Daí você tem que fazer cálculos, tem que ver o tempo de contribuição e muito menos que o salário vai ser maior. Isso é vedado pela Constituição Federal, o artigo 40. Nós não, inclusive a quarta parte que existiu
Depois dessa emenda constitucional, não existiu. Não existe mais. A quarta parte, embora ela conste da lei, ela não pode mais ser aplicada. Por quê? Nós não podemos mais ganhar além do que a gente ganhou o último salário antes de se aposentar. Bom, esse assunto é muito complexo mesmo. Eu espero que aconteça a reunião semana que vem. Certo. Tem algo a finalizar aí? Tem, Pedro. Foi com relação ao imposto sindical que o prefeito falou. Olha, eu sou contra o imposto sindical por princípio, tá? É uma herança getulista, tá? Que foi para derrotar sindicatos, né, de orientação socialista e anarquista e garantir os sindicatos de Estado, tá? Não vou disputar o sindicato não, viu, Almeida? Não vou, tá? Aqui para os servidores. Nem eu, e nem ligado à minha associação. Nós não vamos disputar o sindicato. Então, já foi presidente. Já fui presidente, não quero disputar e dá para fazer ação sem precisar estar dentro da diretoria do sindical. E quanto ao imposto sindical, né, ele falou que é só avisar o prefeito que ele não desconta. Eu fiz isso no primeiro ano da minha gestão e o Eloy fez o desconto e nós devolvemos. Na nossa gestão a gente não recebeu o imposto sindical. Tá? Então é teoria e prática. A gente falou que ia fazer e fizemos. Tá? Então não tem disputa sindical não. Tá? Bom, aqui a Patrícia, ela fala, não vê tanta perda no RJU. É seletista e nunca teve abono e agora terá 2 ao ano. Ela está falando 115. Que eu esclareci aqui, né? Na verdade, as abonadas nossas, né? É porque a gente trabalha 7 meses com 31 dias e não é pago. Né? E primeiro, que não é, na verdade, na lei não está assim, que é um direito, cabe à chefia autorizar ou não. Mas eu acho que está errado tudo. Eu acho que tem que se pagar, então. Tem que pagar. E aí estou te falando, quanto a seletista está sendo mais lesado que nós. Exato. Né? Mas os dois estão sendo lesados. Os dois estão sendo lesados. E aqui ela fala que terá quinquênio 5% de acréscimo em 5 anos, e hoje não tem. Esse quinquênio não estava congelado, Elcio? Na verdade está congelado. É mais uma coisa, né, que o prefeito vende, como se eles, a bel prazer, não parassem de pagar. Ele está congelado juntamente com a progressão horizontal. E a nossa associação, inclusive, está ingressando com uma ação judicial, como teve que fazer na pecúnia, né, que foi suspensa por um decreto. Nós não podemos mais converter as férias em pecúnia. Então, os dois estão suspensos e para conseguir reaver, nós teremos que entrar com ação judicial. Você vê como é que estão colocando os seletistas contra os estatutários. Maria Almeida do Gopoú, ela fala, o seletista hoje não tem licença-prêmio, sexta parte e quinquênio. Só os estatutários têm, e com o novo regime, os seletistas também terão essa vantagem. Então esse é o grande problema, né? O seletista ele vai perder o 13º, o fundo de garantia. O fundo de garantia. Certo? Ele vai perder o fundo de garantia sob a alegação que vai ganhar estabilidade. Como já foi falado, a súmula 390 garante a estabilidade. Aí vai o argumento do prefeito, que vão ter a licença-prêmio transformada em dinheiro. Primeiro, isso não é verdade. Isso não acontece Não está há sendo, décadas. desde 98, após a greve lá dos atrasos na FTARES, um decreto do prefeito Jovim, na época, parou de converter a licença-prêmio, que são os 3 meses após 5 anos de trabalho, em pecúnia. Só em caso de doenças graves, câncer, né? E liberam 1 mês, 2 meses. De vez o em quando. decreto está lá até hoje? Está até hoje, tá? E assim, até liberaram a licença-prêmio inteira, né? Para um secretário adjunto que foi não autorizado no RH, mas o prefeito autorizou, né? Recebeu os 3 meses. Mas assim. Logo um adjunto? É logo um adjunto, né? Então essa questão da licença-prêmio tem que ficar bem clara para o servidor, né? Estão vendendo que vai ser transformado em dinheiro, né? Só que a pessoa perde o FGTS de um lado, né? E vai transformar em folga, porque na verdade não converte em dinheiro. Ou vai esperar para receber na aposentadoria. Ele fica 3 meses em casa, é isso? Porque a gente não tem o fundo de garantia. Então, se tiver efetivo exercício nos 5 anos, né, você ganha o direito a 3 meses de folga. Só uma observação, você falou vai perder o fundo de garantia, na verdade o que já recolheu fica lá. Não, ele fica lá, ele vai perder os direitos de ter novos depósitos. Agora, o que o prefeito falou? Que daqui a 3 anos recebe, que isso é verdade, mas que está muito fácil receber no judiciário e tal. Olha, a pessoa vai ter que contratar um advogado, né, vai gastar
né? 2, 3 mil para contratar um advogado para conseguir receber, em média, 1 ano e meio. Então, não é tão simples assim, não. E ainda vai ter que pagar depois as custas, então nem vai receber o total que deveria receber. Eu espero que ainda haja um diálogo entre o prefeito, os vereadores, os servidores. Vou até me esforçar nisso. Obrigado, Elcio, pela participação. Obrigado a você, Pedro, tal espaço que deu, e nós esperamos isso, né? Tá certo. Eu percebo o prefeito que disse que quer conversar. Vocês dizem que querem conversar também. Então, pois é, só falta ele marcar. Está faltando conversar. Está faltando isso. Obrigado, Elaine, pela participação. A gente que agradece pela oportunidade de esclarecer para os servidores. Produção, 2 minutos, voltaremos. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. Horas e 37 minutos, 7h37, Radar de Notícias ao vivo. Mande sua mensagem, seu WhatsApp 99507-6900. Bom dia, Inajara Nogueira. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Só uma observação, ligou para cá o doutor, o médico José Mário, né? Ex-vereador. Ele fala que legalmente não há nenhum impedimento do vereador votar qualquer funcionalidade pública. É isso, segundo o artigo 38, inciso 3º. Investido no mandato do vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função. Doutor Zé Mário, com todo respeito, eu tenho uma experiência maior que o senhor na área da Câmara. O senhor é um ótimo médico, mas eu conheço mais, acho que o regimento da Câmara. O que eu estou questionando é o seguinte: o vereador que é funcionário público não se deve declarar impedido de votar nesse tema, porque de certa maneira vai modificar ou não, né, o regime jurídico do funcionalismo. E quanto à compatibilidade, ex-vereador José Mário, eu já vi no passado, não muito distante, vereador que recebia como funcionário da prefeitura e como vereador. Recebia os 2 salários. Então, todo cuidado é pouco. Depois, sabe por que eu estou dizendo isso? De repente, amanhã alguém pode questionar a votação da Câmara.
o vereador tal é funcionário e votou. Então, tem que haver uma precaução jurídica. Eu sinceramente confesso que eu não sei a resposta. Eu sei a pergunta, mas não sei a resposta. Fala, Virgílio. Pois é, Pedro, de 5 a 10 de outubro, o Shopping Bom Sucesso recebe a Semana do Empreendedor. Evento promovido pelo SEBRAE com a ACR, Associação Comercial. O público poderá esclarecer dúvidas e obter informações de como abrir o seu próprio negócio, como também podem participar das diversas palestras que ocorrerão todos os dias. Mais informações no site www.shoppingbomsucesso.com.br. Fala aí, Najara Nogueira. Pedro, o Aloysio do Parque Primavera, ele quer saber se já pode começar a fazer a campanha eleitoral e se os carros já podem ser adesivados com as propagandas políticas. Olha, tudo no Brasil às vezes é meio subliminar. Eu estou vendo alguns partidos colocando adesivos com os números, né, dos seus partidos, números correspondentes ao seu partido. Estou vendo adesivos, fulano de tal é o cara, né? Propaganda. É subliminar. Eu acho uma hipocrisia tremenda no Brasil, porque a gente sabe que há um ano das eleições está todo mundo fervendo. Os políticos estão fervendo, os eleitores não, mas os políticos já estão ouriçados. A Audrey do Parque Secap, ela reclama do caos do trânsito na Avenida Monteiro Lobato com a Avenida Otávio Braga de Mesquita. Verdade. E depois da implantação do corredor de ônibus, a situação ali no local piorou. Olha, aquele lugar ali é uma confluência, né, do Otávio Braga, Monteiro Lobato, e está mais para Otávio Praga, viu? Otávio Praga. Vai. A Cláudia do Recreio São Jorge, ela fala para nós que o SAAI fez uma obra de reparo na Rua Paquita, no Recreio São Jorge. O quê? Na Rua Paquita. Existe essa rua? Existe. É a Xuxa que batizou? Poxa, viu? Rua Paquita? Não é Paquetá, não? Não, é Paquita. E deixou a obra foi de reparo de um vazamento de água. Porém, o SAAI deixou o buraco lá. E nessa via passa muitos ônibus. E o buraco já está criando grandes proporções. Perdão, Qual o bairro? Cara, eu me assustei mais com o Recreio nome da São rua. Jorge. Recreio São Jorge, Rua Paquita. Não é Paquetá, não? Então olha lá, hein? Bom, seja Paquita ou Paquetá, é o SAAI. É o SAAI. Vamos caminhar para o SAAI. Miriam Nunes, bom dia. A Ana Paula do Jardim São Manuel, ela reclama da onda de assaltos que estão acontecendo no bairro. Verdade. Ontem houve um arrastão em um ponto de ônibus e houve vários furtos a carros. Ontem nós soubemos que chegaram 6 jovens, né, em 3 motos, e fizeram uma limpa no ponto de ônibus ali em São Manuel. Agora, eu falei que essa crise ia ter um reflexo na criminalidade também, meu amigo. Precisa aumentar a segurança da periferia. E olha, ainda tem um batalhão da PM ali próximo, hein? Eu acho que é o 31, né, Virgílio? 31º. É o 31º. O Silvio da Vila Dinamarca mandou um vídeo para nós de um fio caído na rua São Gabriel, em frente ao 231, na Vila Renata, que é próximo à Vila Galvão. Esses fios pendurados aí, tem mandou um vídeo? Mandou um vídeo para nós. Nossa, tá na rua o fio? Tá. Olha. Olha lá. Inclusive, alguém já isolaram o local ali. Bandeirante Energia, hein? Bandeirante Energia prometeu. Bandeirante nunca é multada na cidade, não? Não? Não é multada por ninguém. Ninguém, né? O José do Centro, ele informa para nós que a velocidade da Avenida Paulo Freire foi reduzida para 50 km por hora, sem aviso. Na verdade é o seguinte, a Prefeitura Paulistana colocou uma placa e um radar numa avenida que é guarulhense. E detalhe, essa avenida já tem um radar guarulhense. Você está correndo o risco de tomar 2 multas numa cajadada só. Essa avenida Paulo Freire é aquela que sai da Fernão Dias e vai até a Penha, né? Isso. Quem mais? E o Estevão do Bom Sucesso mandou para nós foto do trânsito intenso na Dutra, sentido São Paulo. Olha lá, tá tudo parado. Nesse exato momento. E o Rodrigo falou da inauguração da nova marginal, né? Eu imagino o seguinte, essa marginal em algum momento afunila para... Não é isso? Deve ser isso. E o Hélio Batista, do Jardim Ottawa, mandou uma informação que a pista da nova marginal ainda não foi liberada, pois o piso asfáltico do viaduto no quilômetro 214 cedeu antes de ser inaugurado. Cedeu? Cedeu, no 214. Eu quero saber onde está a Polícia Rodoviária Federal. Me parece que a nova Dutra manda e desmanda na Dutra aqui em Guarulhos. O guarulhense cada vez mais, né, marginalizado. Piada pronta, vai jogado para a marginal dessa rodovia, enquanto aquele motorista que pagou o pedágio lá em Arujá, esse tem uma via expressa tranquila, né? Quem mais, né? E o Carlos do Bom Clima, ele reclama da leitura da conta do SAAI, que eles não passaram para fazer a leitura
E ele, como a conta estava para vencer e os Correios estão em greve, ele foi até o SAI para perguntar o ocorrido. O SAI não tem nada a ver com o Correio. Não, e eles informaram que a conta foi enviada pelo Correio. Isso não existe. E ele não conseguiu, ele teve que tirar a segunda via. O leitorista imprime na hora a conta de água. Então, vamos caminhar para o SAI esse questionamento. Pelo que eu sei, o leitorista tem uma máquina, vai lá e imprime na hora a conta. Né? Mas tem alguns casos que recebe pelo Correio. O Correio está em greve? Tá. Não percebi. Não tem recebido conta, né? Faz tempo que eu não vejo um carteiro também. Um carteiro. É difícil, hein? Difícil. Né? Fala, Vivi. Pois é, mais um informe aqui do shopping. A Semana da Criança no Shopping Bom Sucesso. De 5 a 12 de outubro, as crianças que forem ao Shopping Bom Sucesso vão se divertir no espaço João e Maria. Mundo maravilhoso da história que encanta gerações, especialmente preparado para receber a garotada de todas as idades. Terá a contação de história, narrada pela bruxa arrependida, o espaço leitura. E ainda o shopping, olha, está aceitando doações de brinquedos em bom estado que serão doados ao Núcleo Batuíra, instituição sem fins lucrativos de serviço de promoção da família. Mais informações no site www.shoppingbomsucesso.com.br. Ok, vamos a um rápido intervalo e voltaremos em 2 minutos. Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sempre em busca de novas soluções para seus associados, a ACE Guarulhos inicia a operação do AC Celular, serviço de telefonia móvel que promete reduzir custos dos filiados. Agende já a visita de um consultor e saiba mais sobre este novo produto. Informações 2137-9333. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Sete horas e 48 minutos, 7h48. Mande sua mensagem para o celular vivo do Radar 99507-6900. Mais informações do repórter Rodrigo Souza, Voz de Guarulhos, é com você. Bom dia novamente, Pedro. Eu continuo aqui pela rodovia Presidente Dutra e hoje, embora não seja sexta-feira 13, a bruxa está solta aqui. E nesse momento eu estou aqui na entrada pro aeroporto da cidade e presencio um acidente de moto. Esse com um pouco mais de gravidade, são 2 jovens aqui que acabaram se chocando na traseira de um veículo e já foram socorridos por populares que passam por aqui, mas a situação deles é um pouco grave, já foi chamado o SAMU como resgate há aproximadamente uns 15 minutos, mas infelizmente eles até agora não apareceram, Pedro. E por causa disso o trânsito também já começa a ficar ruim nessa região. Situação bem complicada nessa sexta-feira pela manhã aqui na ruta 5 aí para São Paulo, Pedro. Ok, Rodrigo, mais alguma observação?
Não, só complementando o que você falou com relação às marginais, você está certo. Realmente, elas não são as marginais que se estendem, por exemplo, até aqui a entrada do aeroporto. São aproximadamente 3 quilômetros no máximo, e depois o trânsito acaba se afunilando. Eu acredito até por isso, esse trânsito ruim que está se formando nessa manhã aqui, que está dando reflexo até ali nas proximidades do pedágio, Pedro. Vai resolver um pouco aqui a situação nesse trecho, mas depois o motorista vai voltar a enfrentar os mesmos problemas. Ok, Rodrigo, por favor, depois das 8, entre em contato comigo, vai ter uma lição jornalística para você, ok? Ok, Pedro. Obrigado pela participação. Fala, Virgílio Rocha. Sobre o esporte da cidade, Pedro. Após 2 anos protegidos, entre aspas, os professores das escolas estaduais de Guarulhos não terão período dedicado aos alunos durante a Olimpíada Colegial deste ano, considerado como um efetivo exercício, ferramenta que blinda o profissional com as leis trabalhistas durante o tempo fora da escola. Para o coordenador-geral da Olimpíada, Ulisses Pinto, a falta de reconhecimento do evento por parte do governo do estado é prejudicial. Sem o efetivo exercício, os professores de educação física ficam desprotegidos. Entendeu? Lógico. Eu não entendi. Sempre foi considerado parte do currículo do professor, não é isso? Então não será. Agora, eu estou impressionado. O atleta olímpico lá, Wilson Davi, ele me falou, eu não acreditei, mas agora já vi e já mandaram fotos. A abertura da Olimpíada vai ser dentro do bosque. Exato. Montar um palanque dentro do bosque. Às 9 horas, domingo. Mas dentro do bosque, gente. Pô, eu pensava, com o meu pequeno bom senso, seria na Avenida Paulo Facini. Pedro, a minha impressão que está me dando, eles vão fazer uma Olimpíada meia boca, simplesmente para dizer que estão fazendo. Pro forma. É no sábado ou no domingo? Aqui está a abertura oficial. Na Folha Metropolitana está informando que é domingo. Domingo. Dia 27, a abertura imagina, no Bosque Maia. Domingo, o Bosque Maia já é lotado de gente. Vamos fazer uma abertura de uma Olimpíada colegial dentro do bosque. E olha, me desculpem, eu não sei de quem foi a ideia. Secretário Wagner Freitas, estou decepcionado, hein? Poderia ter feito ali na Ponte Grande. O ideal seria o ginásio Tomezão ter o alvará dos bombeiros, né? É o correto. Agora fazer dentro do bosque e falta de bom senso. Né? Talvez dentro do Pascoal Tomeu do ginásio, a quantidade de pessoas poderia de repente não encher nem a quadra, sei lá. Bom, tem um destaque aqui do Jornal Guarulhos hoje, né? Nossos cumprimentos aos colegas jornalistas. Após denúncia do Hoje, placas de velocidade da Avenida Educador Paulo Freire são trocadas novamente. Essas placas devem ser uma maravilha, né? Troca uma por outra. Agora voltou a ser 60 km por hora. E varia, viu, Pedro? O preço dessas placas varia conforme o cliente, conforme a rua. Eu vi uma matéria que estava custando uns R$600 em São Paulo. Mas dependendo do local e da cara do cliente. Por que você acha que trocaram tantas placas da avenida, nas marginais lá? É festa de... É uma festa, viu? E Roberto, e ontem lá na Câmara, mais algum destaque? Olha, Pedro, eu gostaria de fazer alguns destaques ali importantes. A situação em alguns momentos ficaram tão tensas que foi até estranho. De repente, todos os vereadores saíram para a rua para fazer a reunião. Fizeram na Luiz Facino. A verdade é o seguinte, né? Quando o plenário, quando as galerias estão lotadas, os vereadores têm outro comportamento. A produção me informa aqui, o ex-vereador, o médico José Mário, está em contato conosco. Bom dia, doutor José Mário. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Roberto, bom dia a todos que nos ouvem. O Pedro, só a título de esclarecimento, quando você fez a pergunta e eu tentei responder para a Carlinha, eu acho que a coisa não foi bem entendida, eu gostaria de esclarecer. Pois é. A sua pergunta foi sobre a possibilidade de um vereador, funcionário público, votar sobre algum assunto que seja do interesse do funcionalismo público. Eu responderia ela de duas maneiras, e as duas maneiras estão absolutamente corretas, Pedro. Não obstante, não discordar de você, que sem dúvida nenhuma você tem uma experiência infinitamente maior do que a minha dentro da Câmara, como você o disse. Mas o funcionário público, o vereador, investido no seu mandato, e estando no seu mandato, e tendo colocado todas as prerrogativas para ter o mandato, ele pode votar quaisquer tipo de circunstâncias que envolvam a sociedade, onde pode envolver, inclusive, sua classe profissional. Esse é o primeiro aspecto.
Vamos lembrar que o vereador não vem de Marte, o vereador vem da sociedade. Segundo, em relação ao funcionário público, dentro do funcionalismo público só existem 2 tipos de funcionários públicos que podem estar compatibilizados com o mandato e não podendo ou podendo trabalhar na sua função de origem como funcionário público. Se ele for médico ou se ele for professor, ele poderá acumular as 2 funções e trabalhar nas 2 funções e receber das 2 funções pelo artigo 38 e inciso 3º que eu disse para vocês, desde que haja compatibilidade de horário. Ou seja, o horário dele não pode ser incompatível com o horário da Câmara de terça e quinta. Agora, se ele for outro tipo de funcionário público, que não médico e que não professor, ele terá que optar de não receber os seus proventos da sua origem como funcionário público e trabalhar como vereador. Agora, em relação à votação, que foi a sua pergunta, não há nenhuma ilegalidade ele votar e nem imoralidade ele votar em relação àquilo que está acontecendo, por exemplo, no regime jurídico único. Aí nós teríamos aí Toninho Magalhães. Se eu estivesse aí, que sou funcionário público, iria votar o regime jurídico único. Então, olha só para deixar esse esclarecimento, o funcionário público, não sendo médico ou professor, realmente não é compatível para ele ser vereador ao mesmo tempo. Mas se ele for médico ou professor, se existir a compatibilidade de horário, ele pode ser sim e receber dos 2 lados e trabalhar nos dois lados. Obrigado, doutor José Mário, pela participação. Obrigado, bom dia. Eu continuo com a minha dúvida, mas tudo bem. Eu respeito a opinião do doutor José Mário. Eu ia comentar, mas nós estamos no final do programa, mas não daria para ele fazer a explicação. Exato. Eu me lembro, eu sei, por exemplo, que quando o por exemplo, o professor Jesus está na presidência dos trabalhos e tem um projeto da autoria dele, ele deixa a presidência... Há conflito de interesse. Para que o vice, e aí é votado e é discutir aquele projeto. Mas aí vai ter outra oportunidade, a gente esclarece isso melhor. Eu estou lançando a dúvida, eu não sei a resposta. O doutor José Mário, ele disse que tem a resposta, eu respeito a opinião dele, mas eu entendo que vai ter que ter um parecer jurídico a respeito. Qual advogado poderia ser consultado? Tínhamos o Galvão antigamente, né? Doutor Alexandre Ramos, doutor Alexandre Bernardes, vou consultá-lo, né? Vamos consultar alguns advogados. Falando em advogados, rapaz, nossa, a eleição pela OAB está esquentando, hein? Interessante, né? Eu estava conversando ontem com o doutor João Calil no meu programa que começa das 19 às 19h30, e ele estava me contando coisas interessantes. Alguns rachas, né? Públicos. É como se estivesse dissolvendo algumas placas e reaglutinando em outras. Sim. Pois é, o clima está tenso entre os advogados de Guarulhos, né? Roberto, foi aprovado o projeto das sessões noturnas? Não. Foi apenas aventada a possibilidade, principalmente nessa questão do regime único, Vigílio, para que todos os funcionários pudessem acompanhar. Olha, seria o correto, né? Olha, inclusive alguns jornais de Guarulhos, acho que foi o Guarulhos Hoje, trouxe uma foto, mas ela não foi bem fiel à quantidade de funcionários. Naquele momento, o jornalista provavelmente não pegou a melhor imagem, é do nosso amigo Ivanildo, né? Nesse momento, não estava toda lotada, mas sim, em alguns momentos estava completamente lotado, e a pressão foi tão bem feita que os vereadores, realmente não conseguiram prosseguir. O comportamento dos vereadores com o público é diferente. Em qualquer público, não é só servidores não. Mas os servidores mais ainda, que os servidores são formadores de opinião. Olha, inclusive eu reparei que no olhar de alguns vereadores petistas, toda aquela movimentação, bateu uma saudade nele. Um ou outro chegou a admitir que saudade dessa época. Quem sabe, né? Quem sabe? Ele que disse. 4 anos passam rapidinho. 1 ano e pouco, você quer dizer? Não, 4 anos passam rapidinho.
Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Reprise logo mais às 11 horas e 30 minutos pela TV Guarulhos. E à noite, às 19h30, depois do glorioso programa do Roberto Samuel. Tamo junto. Quem é o entrevistador hoje? Hoje nós vamos conversar com o Neto, um líder comunitário, e também com Wagner Gomes, ele que é o presidente das entregas rápidas. Ponto final hoje e até terça-feira, se Deus quiser. Até lá. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.